pessoal, estamos começando mais um podcast, o segundo episódio oficial aí com o nome. E hoje a gente vai entrevistar o Márcio. Nosso tema vai ser como fazer uma contabilidade de sucesso, ser um contador de sucesso, ter êxito aí, ter resultado nessa área. E o Bruno está aqui. Estou tentando fidelizar ele para ficar fixo para sempre aí. Bruno Nakati. Fala galera, Bruno Nakati aqui. É do agronegócio. Fazendo o nosso segundo podcast aí hoje. Estamos na luta aí para que tudo dê certo, né? Eu vou pedir para cada um se apresentar. Quer se apresentar, Márcio? Vamos lá. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de vocês, desse bate-papo bacana aí do nosso podcast. Eu sou o Márcio Oliveira, sou contador. Eu vou tentar hoje conversar com vocês aí para a gente ver como a contabilidade pode ajudar aos empresários terem sucesso. Legal, né? Legal demais. Quem queira empreender na área contábil também bacana, mas importante os empresários entenderem. Muita gente perde dinheiro, né? Por não fazer uma contabilidade certa. Certeza, a contabilidade é a bússola do empresário, né? Então a contabilidade tem que ser encarada dessa forma, né? O caminho que a gente pode procurar certeza. também hoje aqui é o seguinte, porque eu estava até conversando com o Márcio, né? Contabilidade, ela é investimento, né? Ela não é custo. Com Você certeza. tem que investir num profissional que consiga te dar um know-how para você ter até mais receita, menos impostos. E hoje você ter um contador de confiança faz toda a diferença, né, cara? Ter um serviço, uma mão de obra especializada, de confiança, pô, isso aí faz total diferença. O que o empresário de qualquer área, né, precisa... Primeiro que no Brasil, o cara para ter um CNPJ é quase ter uma habilitação para andar armado, né? Uhum. Porque a legislação é tão complexa, tem tanta grande, burocracia para lidar que a burocracia brasileira atrapalha mais o empresário do que a própria falta da contabilidade. É aquela história, né? O cara, ele quer empreender e, ao mesmo tempo, o país segura o cara para ele... E tem um outro problema também, né? Que é um problema cultural. No Brasil, ninguém ensina a fazer gestão financeira. Se você pegar outros países, gestão financeira faz parte do ensino médio. No Brasil não tem, está começando agora. A educação financeira. Mas aí teria que ter na escola? O pessoal está começando. Eu acho que tem que ter, né? A criança tem que aprender a poupar, tem que aprender a lidar com o dinheiro, a como ter uma renda passiva, a fazer o seu próprio balanço, no mínimo um controle de caixa. Eu ganho 1.000, preciso guardar 20% para emergência. Então hoje o brasileiro está acostumado Outro dia eu até vi um vídeo, a gente estava brincando aqui agora há pouco, eu gosto dos podcasts e tal, tem um videozinho que o cara fala assim: ganho 10, meu limite é 20, eu gasto 30. E, isso é a realidade de muita gente. É o brasileiro, né? É o brasileiro, né? É uma bomba relógio, né? É uma bomba relógio. Então, essa ordem que precisa inverter. Então, não ter a contabilidade para qualquer nível de empresário, especialmente no Brasil, com essa burocracia e com esses entraves impostos pelo fisco, né? Que não é uma coisa simples e deveria ser. A própria falta de cultura também atrapalha demais o desenvolvimento empresarial. O simples nacional é complicado. Tinha que ser o complicado nacional. É verdade. Você sabe que Mas hoje eu vejo que os brasileiros eles estão querendo aprender essa educação financeira. Hoje muita gente aí está começando a investir. Começa pela política, né? Você vê que... Eu sei que é meio clichê a frase que eu vou usar, mas hoje o brasileiro sabe mais o nome dos políticos do que da seleção brasileira. Isso já é um bom sinal. Está começando pelo menos a se interessar por algo importante, que antes não se importava. Antes eram assuntos mais superficiais. E aí está começando a ter uma inversão. Então você vê que agora as próprias agências de investimento estão tentando massificar isso. Você consegue começar a fazer seu investimento com R$50. Até aquele caso da menina lá que falou que ganhou 1 milhão no YouTube. Virou meme. Que virou meme. Mas você vê que isso é importante porque está começando a massificar, que pessoas mais simples começam a falar assim: peraí, eu tenho uma oportunidade de pegar R$100 e comprar um fundo de investimento que vai criar uma renda passiva para mim, o tal do número mágico. Muda o mindset dele. Mude o mindset. Então eu acho que para a próxima geração as pessoas vão entender que empreender é ótimo, né? E saber lidar com dinheiro é melhor ainda. Sim, e a contabilidade está ali no meio. A contabilidade é a ferramenta que permeia isso aqui. Legal. Né? Que organiza uma empresa, que organiza uma empresa, que organiza a pessoa, que organiza a vida da pessoa. Que atrás de todo CNPJ tem um CPF. Exatamente. E é isso que precisa ser entendido por todo mundo. Né? Que ferramenta é instrumento. Contabilidade é instrumento, é ferramenta. A ideia nossa, na verdade, é abordar isso, negócio, gestão e finanças, né? E também
tentar trazer ensinamentos na parte de empreendedorismo, gestão, finanças, em qualquer escala, independente da escala que a pessoa está. Outra coisa que eu vejo assim, também como crítica à sociedade brasileira, do jeito que ela é formada, é assim: as pessoas não têm as pessoas não têm liberdade de se contratar entre si. Então você contrata uma pessoa na sua empresa, você é obrigado a colocá-la como CLT. Houve aí uma flexibilização para você contratar algumas pessoas como PJ, mas não existe pejotização. Isso ainda é uma prestador de serviço. Isso ainda é uma invenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que elas têm características culturais, intelectuais e precisam ser CLT. Então, primeiro as mais simples, as mais vulneráveis, precisam continuar com o amparo estatal, né, para que elas não sejam subjugadas naquilo que elas fazem, mas tem outras pessoas mais esclarecidas que elas poderiam ter o livre-arbítrio de falar assim, cara, posso trabalhar para você como PJ? Porque eu não quero ir todo dia, eu quero ficar uma parte home office. Isso é muito para minha área, né? Eu quero trabalhar só 3 dias, os outros dias eu quero me dedicar para minha ONG, para minha mãe, para o meu outro projeto, para o meu podcast. E a legislação brasileira ela acaba dando essa engessada, sabe? Na relação das pessoas, né? Uma crítica, sem falar de política, é só uma crítica. Eu acho que as coisas podiam ser endurecer sem perder a ternura, né? Como diria o outro lá. Mas a gente não pode esquecer dos mais vulneráveis, mas deveria ter mais liberdade, né? Com certeza. Vou fazer uma pergunta. Legal demais. É o seguinte, na verdade, a maior parte de quem está escutando nós, nem sempre ele já está empreendendo há um bom tempo e ele talvez queira começar agora. E aí uma pergunta que eu separei aqui supondo que o ovo é a venda e a galinha é a empresa, o que vai vir primeiro? O cara tem que montar a primeira empresa, chamar um contador para montar a primeira empresa, ou o cara tem que fazer a primeira venda? Outro dia é boa, hein? Não, a pergunta é ótima, mas tem várias respostas. Primeiro, porque outro dia eu vi uma frase que eu acho que um pouco tem a ver com o meu perfil de trabalho, que é assim: não perca a oportunidade, resolva depois. Sim. Então, mão na massa. Mão na massa, vai lá, você está com uma oportunidade. Você pegou uma empresa da área de hortifrutis. Eu tive empatia com o cliente teve empatia por mim. Eu não tenho nenhum cliente hortifrutis, mas o cara quer contabilidade, o cara quer fiscalidade, o cara quer DP. Eu vou perder a oportunidade de trabalhar para o cara? Talvez eu tenha que ter a habilidade de pegar o cara e ter um bom recurso humano de desenvolvimento no meu back-office para me ajudar a não perder a oportunidade. Mas voltando para a sua pergunta aqui, eu acho que no Brasil o que vem primeiro é o desenvolvimento empresarial. Tá? Então, como é que é? O ovo é a venda? O ovo é a venda, a galinha é a empresa. Eu acho que a galinha tem que vir primeiro no Brasil. O cara tem que montar o CNPJ. Como que ele monta? Eu acho que, sem querer parodiar o nosso amigo japonês, mas já parodiando, eu acho que o método de administração japonês ele vem melhor nesse momento. O brasileiro executa mais do que planeja e isso depois requer muito retrabalho no futuro. O japonês, ele planeja e executa e depois quando ele executa uma vez só com força. Legal. E eu acho que no Brasil, por aquilo que a gente falou no começo dessas dificuldades todas, eu acho que no Brasil esse planejamento que antecede a execução é muito importante. Isso tem muito a ver com a parte japonesa, os 5 S's e o sistema PDCA. Então o que acontece? Faz sentido, eu ia falar ao contrário, cara, tenta vender, já tenta fazer alguma coisa, pra você não ficar batendo muito cabeça. Mas faz muito sentido o que você fala, porque teoricamente, se você olhar o PDCA, plano, check, action, né? Planejamento, execução. Então, planejamento, planeja... Vem antes. Exatamente, é o ciclo da melhoria contínua. E fala um pouquinho aí pra gente hoje como que é dar o primeiro passo aí, criar um CNPJ, como que a pessoa começa uma startup hoje, porque hoje a dificuldade da pessoa é essa, né? Pô, eu tenho uma ideia genial, porém não sei executá-la. Como que... Dá uma dica aí pra galera de casa aí, como começar o negócio. Antes de entrar diretamente, só vou falar mais uma coisa com o que a gente estava falando antes, e já emendo aqui. Legal. Sabe outra coisa também importante de planejar no Brasil? Planejar antes de executar? O custo do dinheiro é muito caro. Talvez nós sejamos o custo do dinheiro um dos mais caros do mundo, se é que já não é. Então, se você não tem educação financeira, nossa poupança não é tão grande assim. Geralmente as pessoas dependem de dinheiro de terceiro para começar um negócio. O dinheiro é muito caro. Quanto custa pegar um empréstimo no Brasil? Muito caro.
E os tributos lá em cima, mais os tributos. Então, se você não planeja bem, ainda capta dinheiro no mercado para executar mal executado, não vai ter ovo. Né? E aí, já tudo mesmo assunto, né? Já voltando mais para a sua pergunta, eu acho que tudo tem que começar com um business plan. Né? O cara planejar, fazer o planejamento da empresa. Fazer o planejamento da empresa, entender... Estruturar ela certinho. Estruturar ela certinho. E depois, na hora de ir para os finalmente, na área burocrática, vamos dizer assim, tem que ter um bom contador. Uma pessoa... ter uma pessoa... É aí que você entra. É aí que eu entro. Porque eu vou ajudar o cara a fazer um bom contrato social... Vou ajudar o cara a categorizar as atividades econômicas que ele pretende desenvolver. Legal. Eu vou ensinar para o cara o limite da lei para ele economizar impostos, porque você não pode estar aquém dessa linha, porque senão você vai estar sonegando, né? E a ideia não é você sonegar imposto, a ideia é você pagar menos imposto dentro da lei. Com certeza. Né? Então eu acho que esse é a vocação do contador, sabe? Você ser uma referência para o seu cliente nos assuntos empresariais. Então Legal. O cara está começando ali a vida dele. Dá um respaldo para a pessoa. Isso é o pilar dele. Exatamente. Então, sabe o que acontece lá no escritório? Então, a Escrital Contabilidade tem 30 anos de mercado. Nós estamos lá desde 1990 trabalhando. A gente já lidou com muitas atividades. Dessas muitas atividades que a gente já lidou, muitos desses viraram nossos amigos. Então, por exemplo, a gente atende um cara que instala ar-condicionado. Ele virou referência para mim, porque ele instalou ar-condicionado também na minha casa, porque ele virou meu amigo, instalou no meu escritório porque ele é meu amigo. Acontece, né? Então, não é raro a gente estar num bate-papo com o cliente e o cara fala assim, poxa vida, eu tô com um negócio lá que eu preciso de um perito. Eu não trabalho com perícia, mas eu tenho um cliente que é perito, tá aqui, que eu posso te ajudar. Network, né? Network. Bom, né, e é o network que eu quero mostrar, que é o contador sendo apoio. É eu olhar e falar assim, Bruno, olha só. Por esse caminho. Olha, eu já vi uma situação que o cara quebrou a cara porque ele não observou isso. Então, outro exemplo, eu não faço, por exemplo, CETESB. Né? Algumas atividades requerem CETESB, né? Então, indústria, vamos pegar o foco principal, indústria. Resíduo, você precisa cuidar do resíduo. Então, às vezes, o cara quando vai começar a empreender, ele não enxerga certas coisas. Eu não estou dizendo que todas as soluções estão dentro da Escrital, ou com um contador, né, específico, mas muito provavelmente o contador que está te atendendo, ele já vivenciou muitas coisas que ele pode te falar. Olha, Bruno, você precisa procurar a Anvisa. Sim. Olha, Bruno, você precisa procurar o AVCB, alguém que faça AVCB. Olha, você precisa de um advogado. Putz, cara, olha, você está querendo fazer uma holding? Tudo isso é planejamento. Legal. Tudo isso é planejamento, tudo isso antecede. Ó, você está dizendo para mim que você quer abrir uma holding? Eu até faço seu contrato social. Mas se você quer uma holding com fins sucessórios, eu te aconselho você bater na porta de um advogado primeiro, conversa com ele e depois você passa o planejamento do trabalho para nós executarmos. Então eu acho que o contador é esse cara que vai dar as tratativas iniciais, entendeu? Depois que você planejou, bolou e sabe como que você vai tirar dinheiro da sua ideia, o contador é o cara que vai te ajudar a executar, a andar nos caminhos da lei. No Brasil mais? Demais, cara. No Brasil mais ou em qualquer... Porque, por exemplo, nos Estados Unidos acho que é mais simples, né? O que o pessoal fala. Começa assim, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem nota fiscal. Não? Não. E o que tem? Invoice. O que é invoice? Invoice é um documento que fala assim, é só uma declaração de conteúdo, basicamente. Por e-mail, vem por e-mail, isso aí, você faz a compra. Do jeito que você quiser, no Word, então não tem formalidade. No Brasil, quantos campos obrigatórios tem uma nota fiscal? Eu, contador, estou há 25 anos na área contábil. Eu não sei emitir uma nota. Eu dependo do meu departamento fiscal para ajudar o meu cliente a emitir uma nota. Porque emitir é fácil, mas emitir errado, né? Não, o que vem por trás de uma nota fiscal que é o segredo. Eu não sei te dizer quantos países do mundo existe o Instituto Nota Fiscal. São pouquíssimos. Eu vou arriscar. 5 países no mundo têm nota fiscal. No Brasil tem. Como instituto imposto pelo fisco. No Brasil tem. E é difícil. É muito difícil. Não é uma coisa fácil. Então, começa por essa coisa. Outra coisa, nos Estados Unidos você tem um imposto lá no finalzinho, no consumo.
Então você produziu, você fabricou, você transportou, você levou para a distribuidora, que levou para a revenda, que levou para o varejo. Na hora de vender para o consumidor final tem um imposto. Obviamente que eu estou sendo grosseiro aqui, né? Mas hipoteticamente ou de forma grosseira, né? O imposto está aqui, ó, no final da cadeia. No Brasil, não. O cara produziu, pagou. O cara industrializou, pagou. O cara distribuiu. Está dentro de toda a cadeia, né? De toda a cadeia. Eu fui conversar com o contador esses dias, o cara falou um negócio que eu tomei um susto. Eu falei para ele assim, cara, mas tem que reduzir, porque a gente paga, nós somos presumidos, né, de 12% a 15% de imposto, até bater um pouquinho mais. E aí eu falei, cara, tem que reduzir isso daí porque tá pesado. Aí ele falou, mas quanto você tá pagando, Vitor? Pô, 12% de imposto. Eu falei, cara, não tá tão pesado assim. Aí eu falei assim, como que não tá pesado, cara? Aí o cara virou pra mim assim, ué, mas quando você compra um carro, você paga 60%? Então não tá tão pesado assim, 40%, 60% de imposto. Pra mim deu um bug assim na cabeça. Assim, caraca, velho. É verdade. Vou fazer só uma brincadeira. Outro dia eu estava conversando com um cliente e aí a gente conversando lá sobre uma situação específica dele, aí eu dei uma solução para ele lá que ia sair 4%. Não era uma solução que ia sair 4%. E o cara começou a falar que era muito. Aí eu fiz uma brincadeira com ele que eu falei assim, ó, 4% tá tão barato que quando você voltar para a igreja e confessar para o padre que você recebeu esse dinheiro, você vai ter que pagar 10%. É verdade. Então 4% tá barato, né? Só fazendo uma brincadeira. É verdade. Mas é que é difícil, você vê muitas multinacionais aí de varejo saindo do Brasil por causa da dificuldade de impostos. De empreender no Brasil, né? Quantas horas um americano gasta com um contador por ano e quantas horas um brasileiro gasta com um contador por ano? Sim. Esse business, contabilidade... Isso é o custo do Brasil que o pessoal fala. Né? Esse business contábil, de você ter que pagar um contador mensalmente, não existe em todo lugar do mundo, isso é coisa brasileira. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, você chega e fala assim, contador, vem cá, eu preciso fazer essa declaração para o fisco aqui, quantas horas você vai me cobrar? Eu cobro 4 horas. Bom, você paga 4 horas pro cara. Não tem essa de você contratar um escritório de contabilidade por mês. Estou falando dos Estados Unidos, mas isso deve valer para uma grande parte do mundo, né? Então, é aí que está a nossa importância, né? Eu rezo por uma reforma tributária autêntica, né? De desburocratização geral. O primeiro ato aí desse governo que está em curso aí teve aquela... da liberdade econômica, foi muito legal, ajudou, destravou bastante. O Zema lá em Minas Gerais também está fazendo uma revolução na parte de abertura de empresas. São Paulo também está muito bom, eu tenho cases lá no escritório de abrir empresas em 24 horas, de você fazer um dia, dormir, chegar... A primeira vez que isso aconteceu eu fiquei assustado, eu achei que tinha alguma coisa dado errado, eu fiquei muito assustado. A gente fez todo o procedimento de uma abertura na tarde. Quando a gente voltou de manhã, o CNPJ estava deferido. Caramba. Então isso tem acontecido bastante. E antes demorava quanto tempo? Teve época de demorar 45 dias. Tempo, né? Só pra você ter uma ideia. Quando você vai abrir uma empresa, você fala assim, Junta, Receita Federal, Estado, Prefeitura, INSS. Vamos falar só desses 5 aqui. Ainda tem mais, né? Tem fundo de garantia, tem sindicato, tem que ajudar o cara a comprar certificado digital, depois tem que ajudar o cara a emitir nota, né? Eu entrego assim, pelo menos, para os meus clientes. Antigamente, só falando disso aqui, cada ato desse era separado. Você vinha aqui e fazia, depois você vinha aqui e fazia, depois você vinha aqui e fazia, depois você vinha aqui e fazia. E hoje está centralizado. Não, hoje é uma coisa só. Hoje você entra aqui, recebe aqui. Tem outras coisinhas que você tem que fazer ainda à parte, mas hipoteticamente hoje você, em 10 dias, você tem uma nota fiscal emitida. Legal. O pessoal criava muita dificuldade para vender facilidade, né? É difícil falar disso, mas é verdade. Era isso. E o que acontece? Isso aumentou a agilidade porque ficou tudo digital ou porque reduziu o processo mesmo? A primeira redução de processo que eu vi, que eu vivenciei assim de perto, foi quando o Serra foi prefeito de São Paulo. Eu vivenciei a mudança muito forte dentro da prefeitura de São Paulo, em especial lá na Brigadeiro Tobias, que ele trouxe para dentro da prefeitura de São Paulo o conceito do poupa-tempo. Então, poupa-tempo ele veio para ajudar o cidadão brasileiro mesmo, disruptura, né? Foi uma disruptura hoje no você serviço. Chega no dia, sai com o RG pronto, sai com...
Vocês não viveram essa época, eu acho. Vocês lembram como é que era fazer RG antigamente? Era complicado, hein? Era um mês pra Aonde chegar fazia ao RG antes? Na cidade, né? Cada um fazendo na sua Era na cidade. delegacia, não é? Você ia na delegacia. Você tinha que Na delegacia. madrugar numa delegacia. Madrugar Exatamente. na Demorava delegacia. um mês pra chegar ao seu RG. Era muito complicado fazer isso aí. Hoje você marca um horário no Poupa Tempo, vai lá, tirar habilitação. Hoje a tecnologia, né, ela tá avançando muito e tá facilitando muitas áreas. Mas tem alguns tipos de business mesmo, de negócios aí, que mesmo com a tecnologia você tem que vivenciar aquele tete a tete, né, o olhar no olho da pessoa. Como saber fazer a conta no papel e depois usar a calculadora, né? Exatamente. Você sai usando Hoje, a calculadora direto, você não entende. É legal você ter o trabalho home office e tudo mais, só que aquele feeling de você estar ali dentro da empresa. Ô Bruno, falando em trabalho home office, negócio todo. sabe uma coisa que eu tenho presenciado bastante? A gente está expandindo a nossa equipe e eu estou entrevistando bastante candidato. Legal. Eu estou ouvindo muitos candidatos pedindo pelo amor de trabalhar Deus. home office. Ao contrário. Não, para ir para o Pra escritório. voltar pra trabalhar. Para voltar para trabalhar, porque... Já não aguenta mais ficar em casa. Tem muita gente que é 8 ou 80, né? Talvez eu seja um pouco 8 Esse ou negócio de 80. ficar na caixa também é complicado. Eu mas também que não funciono eu prefiro ir pra rua, fazer o Olha, negócio teve acontecer mesmo muitos do que... empresários da área contábil que simplesmente, desfez o seu escritório, mandou todo mundo para home office e usa um coworking para se reunir de vez em quando. Não tem cultura a empresa daí. Mas, cara, eu tô entrevistando muita gente que tá falando assim, ó, eu não quero trabalhar 100% home office, eu não aguento mais. Teve até uma candidata que, infelizmente, ela acabou se expondo um pouco, tamanho que era o desespero dela. Ela falou assim, ó, eu não quero mais ficar em casa. Eu pago alguém para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha casa, mas eu quero voltar a me relacionar com pessoas presencial. Então, eu acho que nem 8 e nem 80. A minha avó dizia uma frase que era muito legal. Para trabalhar na escritório tem que ser contador? Ou não? Tem. Eu só falar a frase da minha avó. A minha avó falava assim, ó, a inteligência mora no meio. Então, eu acho que o home office veio para ficar, mas não é a solução definitiva. Então, Exatamente. lá na Escrital, eu posso dizer para você que grande parte dos nossos colaboradores são contadores. E eu ia fazer uma pergunta também. Até porque o nosso sindicato, o nosso conselho de classe, obriga a todo mundo da área contábil ser estudante ou ser contador formado. Não exige isso para o fiscal e não exige isso para o DP, não exige isso para o legal. Mas na contabilidade, sim. Né? Na contabilidade, sim. Lembra que contabilidade é uma ciência. Humanas, não é exatas, que diga-se de passagem que todo mundo acha que contador é matemático, mas... então a nossa ciência cabe na contabilidade. Fiscal é coisa governamental, estatal, né? Então não é uma ciência propriamente dita. Ô Márcio, sabe o que eu ia perguntar para você? Sobre a sua caminhada. A gente sabe que hoje você é sócio da Escrital, tem um super case de sucesso, né? E a gente está tentando arrancar uma casquinha sua aqui hoje. Mas a grande sacada é o seguinte, por exemplo, como ter sucesso? Tem que aproveitar o momento certo na hora certa. Foi isso que aconteceu com você? Teve um momento certo na hora certa? Ou você tinha que fazer? Como que foi sua caminhada? O que você fez antes? Da onde você veio para isso? Conta para nós. Eu acho que o legal seria você apresentar um pouco falar um pouco do seu negócio, né? E falar da caminhada que você teve, como foi sua virada de chave aí para ter um grande sucesso. Assim, a minha família sempre foi comerciante. Sim. Então eu nasci dentro de um supermercado. Legal. Literalmente nasci dentro de um supermercado. Tem até um caso, uma vez que o supermercado foi assaltado e eu era bebê, estava dentro de um carrinho e o cara prendeu todo mundo no banheiro e eu fiquei no carrinho e os caras fazendo o trabalho deles. É verdade. Então eu nasci dentro de um supermercado. Um supermercado para a época era médio, né? Tinha mais de uma loja, a gente chegou a ter bastante funcionário, bacana. Então eu nasci comerciante. A gente teve casa de café. Cara é vendedor. A gente teve... Empreendedor. Então para falar a verdade, eu trabalho desde os 8 anos de idade. Com 8 anos eu trabalhava no supermercado. Meu avô veio de Portugal, chegou aqui sem nada, veio fugido de uma guerra. Né? A minha avó, inclusive, estava aqui, eles casaram por procuração. Então, o meu avô veio primeiro fugir de uma guerra, fizeram uma procuração, lá em Portugal alguém casou com a minha avó em nome do meu pai, e aí ela recebeu um negócio chamado carta de chamada e ela pôde vir para o Brasil. Então eles vieram zero, morar em porão, passar roupa para fora. Meu avô era vendedor da Armor. Puro perrengue. Tudo perrengue.
Então, quando meu avô conseguiu montar a primeira loja de supermercado, foi algo muito dolorido, muito esforço, empregado. Conquista, né? Então, para ele, a gente tinha que trabalhar, fazia parte do negócio com 8 anos de idade. Eu trabalhava com 8 anos de idade. Então, eu vim desse mundo. Então, a gente teve supermercado, depois teve casa de café concomitantemente, depois a gente teve açougue, eu sempre trabalhando junto com meus pais. Quando eu comecei a fazer contabilidade, eu conheci o Dr. Alberto, que meu sócio, somos 3 sócios na Escrital, né? O Dr. Alberto, legal. O Egídio e eu, né? O Alberto começou a Escrital, o Egídio veio na sequência e eu cheguei 7 anos depois. Eu conheci o Alberto, eu levei o meu supermercado para contabilidade, para Escrital Contabilidade, e eu criei uma afinidade com o Alberto. E o Alberto... Fez um network com ele ali. Fiz um network com ele. O negócio acabou dando certo. Criei primeiro uma amizade com ele. Legal. E ele abriu as portas para mim. Ele chegou para mim e falou Olha assim... a importância da galera. Então, você ter um network com uma pessoa... E aproveitar o momento, o momento, né? A oportunidade que a pessoa tá ali e tal. Às vezes é uma porta de entrada pro seu futuro. Pô, legal demais isso aí. Eu já tinha tido uma oportunidade, não que eu perdi a oportunidade. Eu acho que não é bem esse termo perder. Eu estagiei num grande escritório de contabilidade lá de Interlagos, que o dono chegou a ser deputado estadual. O senhor Rezende, ele era vizinho de casa da minha mãe, aí minha mãe conversou com ele na época, ele abriu as portas para mim, e eu acho que foi uma boa oportunidade que eu tive, mas chegou numa certa hora que o supermercado precisava mais de mim do que eu do estágio. E aí eu larguei aquele estágio para me dedicar mais ao supermercado com a minha mãe, porque ela precisava, e aí depois que veio o evento Alberto, né? Então foi uma super porta aberta para mim, né? Ele me ajudou a conhecer o relacionamento com o cliente, como é empresariar na área contábil, como funciona, como não funciona. Então, foi ele realmente que abriu as portas para mim, né? Me ajudou a ter o meu escritório, que eu não comecei efetivamente empresariando na Escrital, mas sempre parceiro da Escrital, até definitivamente ele me trazer para lá. Então, foi uma oportunidade. A liga que deu certo, né? Então, foi. E quando é assim, o negócio funciona, né? Porque... Quando dá jogo, vira Bebeto e Romário... Lembra que a gente, lá no começo da nossa conversa, fazendo um link, que eu falei da liberdade das partes se contratarem, que isso é uma coisa importante, né? Quando eu falei, a gente estava falando disso. Então, olha só que importante, ó. Eu nunca me vi funcionário dele. Sim. Eu nunca quis ganhar com ele algo que eu não ganhasse. Então, assim, eu tenho um percentual de um trabalho que eu só vou receber se ele ganhar caixa. Então, assim, o negócio é 10 mil, em 10 parcelas de 1.000, eu vou ganhar a minha parcela em cada parcela que eu receber. Se o cara não pagar, em cima do resultado. Se você der resultado, você vai ganhar mais. Isso torna muito mais produtivo o negócio. Isso aí é um incentivo, às vezes é até um combustível que você injeta na pessoa. De novo, né? Não vamos brincar que isso vale para todo mundo. Não vale. A gente tem que respeitar quem não encaixa. Mas eu acho isso importante. E foi assim que eu comecei na Escrital. Dependendo do perfil da pessoa. Ele abriu as portas... Eu enxerguei, aproveitei e sou muito grato, tive muitas oportunidades no meio do caminho de ganhar dinheiro fora da Escrital ou sem Escrital, nunca abracei nenhuma, muito em gratidão à oportunidade que foi me dada. Eu acho que isso é muito importante. Tão importante quanto você vê a oportunidade e aproveitá-la, eu acho que num segundo momento é você dar valor, né, e ser grato por aquilo que foi feito por você, né? Uma hora isso volta do universo. Legal. E o que você dá uma dica aí hoje para você manter essa parceria de sucesso aí com o seu atual sócio, né? Credibilidade, qual que é o segredo? Qual que é o segredo para ter harmonia entre os sócios? O sócio sempre tá... Casamento sempre tá em dia. Sempre tá... exatamente. Para ninguém dormir no sofá. Não, Matheus, eu acho que você falou uma coisa... Eu acho que você usou a analogia certa. Tanto na sociedade como no casamento, o que vem primeiro é lealdade e cumplicidade.
Com certeza. Né? Se você não enxergar o próximo e ter empatia com o problema do próximo, não vale. Sim. Isso não quer dizer que você nunca vai ter uma briga. Nunca... Agora, se você não tiver empatia na discussão e se colocar no lugar do outro e não entender o que o outro tem para dar ou não tem para dar, ou o que o outro tem para pontuar ou não tem para pontuar, não vai funcionar. Nem na amizade, nem no casamento, nem na sociedade. Ter a confiança, né, da pessoa que você está trabalhando e outra. Ser sempre do jeito certo, né, cara? Que a gente vê hoje. Muita gente querendo passar o pé no outro e tal. Então, assim, são grandes empresas que acabam, às vezes, acabando por conta disso aí, né? É verdade. É isso mesmo. Hoje, você, para ter um sócio e ter a confiança... Toda essa sinergia... Isso aí é muito difícil, cara. Parabéns mesmo. Eu ia perguntar para você se a Escrital tem um padrão certo de cliente, ou qualquer um pode ser cliente, ou ele tem um médio porte. Como é que funciona isso Pra gente lá, né? Ó, porque, antes de você começar a responder, porque teoricamente eu acho que é muito legal também quando o cara tá montando o negócio dele, o cara entender quem é o cliente dele. Sim. Né? No mundo é mais fácil, eu não sou profissional da área de marketing, mas eu aprendi isso. Eu acho que nichar, você atinge seu público-alvo mais fácil, né? Então, lá no escritório, a gente não necessariamente a gente tem um nicho específico de trabalho, mas a gente tem algo que a gente não trabalha. Por exemplo, a gente não tem lá no escritório farmácia, a gente não tem posto de gasolina, né? E hoje tem muitos escritórios de contabilidade que são especializados em farmácia, especializados em posto de gasolina. Então, são atividades que têm uma legislação específica. E aí já tem escritórios que atendem. Eu até estava contando para vocês, antes da gente ligar as câmeras dos microfones, que eu trouxe de Minas Gerais uma franquia de contabilidade para médicos. Então, eu tinha um amigo... Especializado em médicos. O legal do especializado é o seguinte. O legal do especializado é que você entende a dor do cara. Mais fácil de vender. Ou não? Não, é mais fácil de vender porque você conhece a dor. E aí o cara que estuda um pouquinho de técnicas de venda como spin, vai direto na dor do cara, e aí você só trabalha com esse tipo de nicho de mercado, fica fácil. Ah, eu tenho certeza que você não faz isso. Óbvio, você tem 100 clientes no mesmo nicho, já sabe qual é a dor, você vai na veia. Mas eu não estou nem pensando na área comercial de venda, eu estou dizendo na área operacional mesmo. Na área operacional você vai lidar só com sindicatos, só com atividade, sabe todas as retenções, sabe todas as líquidas, porque é só aquela atividade que você faz. Quando o cara é muito generalista, muito amplo, imagina... Faz muitas coisas e não faz nada. Não é que não faz nada, não é bem assim, sim, se torna mais difícil. Mas eu digo, vamos dizer, a pessoa quando ela faz uma coisa bem feita... Talvez ele se perca você não desperdiça energia. Imagina assim, na minha situação atual, lá no escritório a gente tem mais de 300 clientes, certo? Imagina assim, eu acabei de afirmar que eu não tenho farmácia. Hipoteticamente, vamos supor que hoje eu admita uma farmácia lá no escritório. Eu vou ter que aprender um sindicato novo, eu vou ter que aprender uma legislação nova de medicamento, o PIS e COFINS é diferente, a base de cálculo do CMS é diferente, eu vou ter que colocar uma energia de treinamento nos meus colaboradores que eu não precisava, não é que eu não precisava, mas eu vou ter que colocar para poder ter esse cara. Entendi. E isso é energia, você precisa pensar assim, quanto que esse cara vai me dar de retorno para eu ter esse investimento? Então, no mundo do marketing, é melhor nichar. O que acontece na Escrital? Nós temos clientes de diversos segmentos, a grande maioria prestador de serviço e muitos distribuidores. Isso é uma característica que o tempo nos trouxe, a história nos trouxe essa situação que a gente tem hoje, né? Então hoje, se a gente pudesse definir, eu acho que hoje a gente gosta de trabalhar com o cliente um pouquinho mais maduro, sabe? Eu acho que MEI não é muito nossa vocação. Eu acho que aquela outra ponta do cara gigante, eu acho também eles não procuram um escritório do nosso porte. Acho que eles estão procurando uma outra solução para eles. Mas eu acho que esse cliente mais maduro, né, que tem um bom sistema de gestão, ou que queira... Esse é o seu cliente. E outra, o cliente que ele está em fase de amadurecimento. Quando o cara enxerga que ele precisa colocar... Até vou contar um caso, a gente tem um cliente novo, que ele está bem pra caramba na área de suprimentos de informática, né? Uma loja enorme na Santa Efigênia. Esse cara está num momento de vida que ele fala assim, ou eu organizo a minha casa agora, está faturando dezenas de milhões de reais por mês,
ou eu organizo a minha casa agora, ou eu vou me perder no curto prazo. Sim. Então, ele está investindo em contabilidade, ele está investindo nesse tipo de profissional, ele está investindo em parametrizar sistema, ele passou a dar valor para o que antes era despesa para ele. Lembra que você falou despesa? Agora, ele literalmente... Mas é legal, porque ele amadureceu, ele está vendo que ele não pode mais contar com... Passando por mudanças, isso é importante, cara. E aí que está o nosso papel, entendeu? Então, lá dentro, por exemplo, eu estou ajudando... Nós vamos falar um pouquinho de gestão de 360 graus, né? Depois, né? Então lá a gente está ajudando a parametrizar o sistema dele. Eu consegui alocar uma pessoa full lá dentro na área fiscal. Não é para apurar impostos, é para dar suporte para compras, para vendas, para o faturamento, porque o negócio do cara é muito dinâmico. Ele não pode depender de pegar um telefone e ligar para o meu escritório. A solução tem que estar lá dentro. Sim. E é isso que esse escritório gosta de fazer. Sabe fazer, é ajudar o empresário nessa caminhada de sucesso que ele precisa de se organizar, entendeu? E ser esse apoio para o cara. Na hora que o cara enxerga que ele pode investir e está correndo com a gente, eu acho que esse é o cliente que a gente quer alcançar. Agora, aquele cara que fala, o cara da esquina faz R$100 mais barato, eu não tenho como concorrer. Sim. Eu não vou gastar energia com isso, não é preço, né? É entrega. É valor. É valor. Um bom trabalho, né, isso aí. Hoje, e na verdade você entrega dinheiro para ele, né? Então. Eu acho que a pergunta do cara não é quanto você custa. A pergunta que tem que fazer, o cliente tem que fazer, é quanto você vai me trazer. E aí, já aproveitando a deixa, é o seguinte, me explica um pouco sobre a gestão 360, que você me explicou, que eu achei fantástico. Então, assim, como eu disse, né? Então, os meus sócios e eu, nós temos alguns expertises, muito network e muitos parceiros, certo? Então, esse 360 graus é uma criação lúdica minha, que eu quero dizer o seguinte: a Escrital está preparada para ajudar o empresário desde a parametrização de sistema, passando por BPO, que é Business Process Outsourcing, né? Então, terceirização de alguns processos. Por exemplo, eu posso fazer o financeiro da sua empresa, eu posso fazer o faturamento da sua empresa, eu posso fazer RH da sua empresa, recrutamento, seleção, o trivial, contábil, fiscal, departamento pessoal, que culturalmente os empresários terciarizam com o escritório de contabilidade. Eu posso fazer recuperação de impostos, eu posso fazer contabilidade consultiva para o empresário. Então pega todos os lados. Então, o que é contabilidade consultiva? Acho uma coisa bacana. Então, falar com o fisco, que é o que eu chamo de regularidade fiscal, é o mínimo que o contador tem que fazer bem feito. Não adianta eu falar para você, olha, eu não vou te causar multa. Pô, pelo amor de Deus, né? É a mesma coisa que o engenheiro falar que, eu nunca derrubei um prédio na vida, né? Pelo amor de Deus, né? Você está sendo pago para não gerar essa dor de cabeça para o empresário, né? Então, esse é o mínimo. Agora, o que nós estamos inovando, junto com uma boa moçada aí da área contábil, é falar de contabilidade consultiva. O que você faz com os números? O que você faz com os seus números? Eu não quero entregar o livro preto para você guardar na gaveta e deixar lá esquecido. Eu quero pegar os números que estão aqui, dar emoção para eles, de maneira que você possa olhar e falar assim, puxa vida, olha só, se eu parasse hoje eu punha dinheiro no bolso. Ou, se eu parar hoje eu saio devendo. Então, dar emoção para os números. Eu acho que... Então, isso faz parte da gestão 360 graus. São as camadas, as dimensões que a gente pode atuar. E até mesmo falando de apoio jurídico, já que a nossa empresa irmã, a Oliveira Advogados, é um corpo de 12, 13, 14 advogados de DNA empresarial que dá suporte para nossas decisões, como também a gente indica para os nossos clientes. Sim. Então, eu acho que hoje a gente pode ofertar para os empresários uma solução 360 graus. E isso falando só dos recursos que eu tenho dentro de casa. Porque eu ainda posso falar que eu tenho parceiro na área de marketing, eu posso falar que eu tenho parceiro na área de importação, aduaneiro, eu posso falar que eu tenho... Quando a gente fala de gestão 360, significa que você entende a dor do cliente e não pega só essa informação, pelo que eu estou entendendo, e beleza, entendi sua dor. Não, você tem uma ferramenta ali que vocês estão desenvolveram, né? E aí você de gestão, não é um software, é gestão nossa. Sim. Então, a ferramenta de vocês, o processo de vocês entram para dentro para entrar para dentro da onde é a dor do cliente para sanar esse problema. Para ajudar ele a identificar. Primeira coisa, né? Dentro dessa... Tem até um vídeo que está no YouTube,
que é modéstia à parte a criação minha, né? Não a parte final, mas o rascunho é uma criação minha, que lá eu falo dessas dimensões. E dentro dessa dimensão eu coloco diagnóstico empresarial. Sim. Isso é muito legal, o diagnóstico. Por que esse diagnóstico é legal? Porque às vezes você chega na empresa e o cara fala, quero trocar de contador. Mas o problema não está na contabilidade. Sim. Entendeu? Às vezes você, na hora que você faz o diagnóstico, você identifica que o problema dele está no financeiro, que o problema dele está no faturamento. Se ele não resolver o problema dele de faturamento, se ele não resolver o problema dele... Arrumar a casa lá primeiro, ele vai trocar 20 vezes de contador. Ele está colocando expectativa no lugar errado. Sim. Entendeu? De novo, falando desse cliente grande aí que a gente está ajudando... O cara tinha muitas notas emitidas erradas. Muitas. Isso é um problemaço, né, E agora com o nosso trabalho, com a nossa atuação, não no fiscal. Entenda, faturamento, faz o processo faturamento de emissão e recebimento de notas e entrega esse processo para o departamento fiscal, lá dentro da Escrital, aonde eu apuro. O que o faturamento faz é matéria-prima para o meu trabalho. Sim. Tá claro isso? Então, se o cara me entrega nota fiscal emitida errada, como é que eu posso apurar o imposto certo? Sim. Então, se o contador não tem esse feeling... Às vezes a pessoa tá até perdendo dinheiro pagando imposto a mais... Quantos por cento das empresas você acha que não fazem redondo a contabilidade? Eu estava vendo uma reportagem ontem que tem uma empresa que é caça-tesouro de uma rede grande de supermercados de Minas Gerais. Ele conseguiu arrancar 18 milhões de reais entre letras miúdas de contrato e recuperação de impostos. Puta que pariu. Você só recupera imposto daquilo que você fez errado ou deixou de fazer alguma coisa da lei. Sim. Então é muito grande isso. E outra, você falou uma coisa importante, que na verdade uma rede tem 18 milhões para recuperar, é uma rede grande. Então se o grande está fazendo errado, você imagina o pequeno, se ele não tem que ter uma apoio grande. Obrigado. Imagina o pequeno. Talvez uma aguinha, pode ser. Por favor. Então, às vezes, o contador ele ajuda até a pessoa a deixar de pagar alguns tipos de tributos, certeza. Né? Às vezes a pessoa está ali pagando todo o tributo. Chega um cara com uma visão meio diferente, que entende da área, às vezes formata a sua empresa para... Né? Certeza. O cara na academia fazendo exercício errado. Exato. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O contador é a mesma coisa. O cara tá fazendo exercício. Pô, vai ter resultado, vai ter, mas você vai ficar dolorido, você não vai ter o desempenho que você espera. Então o que acontece? Pô, você tem o seu produto, você tem o seu core business, só que você não. Você tá batendo cabeça no seu resultado, porque você tá fazendo errado o exercício. Exatamente. Outra coisa também que é uma deficiência muito dos comerciantes é fazer precificação. O comerciante não vou falar todos, mas a grande maioria dos comerciantes não entende pricing. Não entende o que é custo líquido da mercadoria, não entende o que é custo bruto, não entende que ser simples nacional ou não faz a diferença no custo da mercadoria. A conta do lápis e do papel, né? 1 mais 1 é 2... Tira ali 30% ali, pronto, bruto tá ali. E tem uma ciência aí. Mas o cara ali não coloca, né? Às vezes, eu até vi no Instagram esses dias, o cara vendendo um hambúrguer a 20 reais e o outro vendendo a 50 conto. O do 20 reais ele tava calculando o pão, o hambúrguer e o queijo lá, né? E o outro que tava vendendo a 50 tava lá, energia, mão de obra, tal. Então ele mostra por que ele tá vendendo aquele preço. E o tanto de imposto hoje que ele paga, né? Para ele conseguir embutir o preço. Não, precisa saber, precisa conhecer essa ciência, porque isso é importante. Fala um pouquinho pra gente aí, aonde encontrar a Escrital, que plataformas vocês estão aí pra gente conseguir localizar. www.escrital.com.br é o nosso site, né? E nas redes sociais nos encontram como Escrital Contabilidade Digital. Legal, tem algum WhatsApp ou um Instagram, alguma coisa para deixar com a galera? Escrital Contabilidade Digital. Aí nesses meios levam lá o nosso contato do WhatsApp, tá tudo fácil o caminho lá. E aí tem nossos vídeos, em especial esse vídeo do 360 graus, é bacana, é um videozinho de 1 minuto, que eu acho que aquele vídeo traduz bem o que a Escrital faz de melhor. Propõe. E queria agradecer demais aí, Márcio, sua presença aí, nosso segundo podcast hoje, né? Então aí ainda E eu vou fazer 2 agradecimentos. Na luta. O Bruno
e de você por estar aqui hoje. E vamos ver se não cola o Super Bonder na bunda do Bruno aí para ver Não, muito legal. Obrigado pela oportunidade. A ideia de vocês é genial. Acho que tem tudo para dar certo. Show. E eu me sinto agradecido e lisonjeado de poder participar aí desse momento. Isso aí, valeu demais. Valeu, show de bola. Obrigado. Valeu, top.